Livro de Esdras, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. A palavra do Senhor assim nos diz: Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia: O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarzaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra da casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Oremos. Bom Deus, exaltamos, Senhor, o Teu nome, pela graça de podermos estar aqui reunidos. Louvamos-te, ó Deus, porque conquanto sejamos pecadores, imperfeitos, carentes da Tua graça, do Teu perdão, nós nos alegramos porque o Senhor tem sido benigno e compassivo para conosco. O Senhor tem nos guardado, nos preservado e, sobretudo, nos feito andar nos Teus caminhos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, santifica-nos, ó Deus. E nesta hora em que acabamos de ler a Tua palavra, que a exposição dela, ó Deus, seja produtiva em nossas vidas,
que nós não apenas sejamos ouvintes, mas obedientes praticantes da Tua palavra. Nós oramos assim e rogamos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos feito uma série de exposições no livro de Esdras e nesses domingos, no culto pela manhã. E conforme nós temos estudado este livro, nós percebemos que há todo um contexto envolvido e por isso nós, ora, também temos que recorrer aos profetas, não é? Dentro dessa série de mensagens de Esdras, nós também já expusemos aqui mensagens no livro do profeta Ageu e do profeta Zacarias, porque são profetas que estão presentes no contexto dos acontecimentos desta história registrada no livro de Esdras. E no livro de Esdras, em cumprimento à palavra de Deus por meio do profeta Jeremias, nós temos o registro do decreto do rei Ciro da Pérsia, através do qual os judeus receberam autorização para retornarem para Judá e Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Nós tivemos então um processo histórico longo que levou ao juízo de Deus. Uma vez que o povo de Deus se desviou dos caminhos do Senhor, o juízo de Deus foi justamente o cativeiro na Babilônia. E por 70 anos eles ali permaneceram. Passados esses 70 anos, conforme a palavra de Jeremias, o Senhor então move a história de tal forma que esse remanescente do povo de Israel passa a retornar com a missão básica e fundamental de reedificar o templo para o culto a Deus e também reedificar a cidade de Jerusalém. O tempo se passou desde o decreto do rei Ciro e desde que o primeiro pequeno grupo voltou da Babilônia, porque eles não voltaram todos de uma vez, houve um processo longo de retorno em que pequenos grupos iam retornando da Babilônia para o reino de Judá. E então esse primeiro pequeno grupo voltou para a Babilônia, da Babilônia para Judá, para Jerusalém, e a missão deles era justamente reedificar o templo na cidade de Jerusalém e reerguer os muros da cidade, porque tudo estava em ruínas. Assim que começaram a obra, logo também começou a surgir oposição, logo começou a surgir obstáculos foram se levantando para que a obra não tivesse andamento. E então, no capítulo 4 de Esdras, nós temos ali o primeiro relato sobre a ação dos adversários dos judeus. O verso 4 de Esdras, capítulo 4, registra que: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. E ainda conforme o capítulo 4, os inimigos do povo de Judá escreveram carta ao então rei da Pérsia, que era Artaxerxes, questionando a legitimidade de os judeus estarem ali construindo o templo em Jerusalém. O rei Artaxerxes mandou fazer uma busca nos arquivos do seu reino para conhecer um pouco da história dos judeus. E nessa busca de arquivos, ele então descobriu arquivos muito antigos, arquivos que faziam referências justamente aos tempos nos quais o povo de Deus havia se desviado da lei de Deus, havia se tornado um povo muito parecido com as nações que viviam ao seu redor, fazendo tudo aquilo que era mal perante o Senhor. Com isso, o rei Artaxerxes então interpretou que realmente as acusações que os inimigos dos judeus estavam fazendo tinham algum sentido. Os adversários dos judeus tinham razão ao levantarem questionamentos sobre os judeus e sobre a obra que eles estavam realizando.
Assim, por 15 anos, as obras de construção do templo foram interrompidas. A obra, que era a missão primordial do povo, foi parada, porque vários obstáculos surgiram e então o templo permaneceu em ruínas. E então Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para falar, para exortar e para encorajar o povo para que retornasse àquela obra. O capítulo 5 do livro de Esdras narra então um outro momento, um momento no qual um outro grupo de inimigos entrou em cena quando, depois desses 15 anos, a obra foi retomada. Então Ageu vem, fala para o povo, encoraja o povo e diz: olha, vocês estão habitando em casas muito bonitas enquanto o templo está em ruína, considerai o vosso passado. E então o povo, incentivado pela palavra de Deus, todos se juntaram e passaram a obra, começaram a reconstruir o templo, mas novamente começou a surgir oposição, e é isso que nós temos no capítulo 5 de Esdras. Novamente, um grupo de adversários escreveu cartas ao rei, e agora já não era mais Artaxerxes, era outro rei, era o rei Dario. E então Dario, assim como fez Artaxerxes, ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos do reino. É o que diz o verso 1 do capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem a uma busca, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E desta vez, nessa nova busca, nesses arquivos, foi encontrado um rolo que continha o decreto original do rei Ciro, emitido no primeiro ano do seu reinado. E então o rei Dario tomou conhecimento do conteúdo daquele decreto que determinava que a casa de Deus em Jerusalém deveria ser edificada e especificava as razões pelas quais ela tinha que ser edificada e quais eram os critérios e todo o material que deveria ser usado, toda a técnica que deveria ser aplicada na construção do templo, a casa de Deus na cidade de Jerusalém. Qual foi a atitude do rei diante daquelas informações contidas naqueles documentos que foram encontrados nos arquivos oficiais do Império Persa? O rei Dario concluiu que aquele decreto não estava sendo colocado em prática. Ele estava percebendo, olha, quando o rei Ciro assumiu, houve um decreto e esse decreto não está sendo aplicado. É preciso que se coloque em prática. E então ele percebe que esse documento era um documento que tinha a ver com a administração do império. Não é porque era Judá que não tinha nada a ver com eles, com os persas. A Pérsia dominava, era um império só. Então Judá era alcançado por essa administração da Pérsia, e então ele determina uma retomada nas atividades. No verso 6, e a partir do verso 6, nós temos então as medidas que foram tomadas pelo rei com vistas à retomada e o andamento da obra. O rei decretou, primeiro, que ninguém deveria interromper as obras da casa de Deus, é o que diz o verso 7, não interrompais as obras desta casa de Deus. Segundo, todos os recursos necessários e justos deveriam ser providenciados para que houvesse progresso na obra, versos 8 e 9, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia sem falta aquilo que houver em mister, novilhos, carneiros, cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo as determinações dos sacerdotes que estão em Jerusalém. E em terceiro lugar, além de determinar que não se interrompesse a obra e que se providenciasse tudo para o andamento da obra, ele também determinou que, se alguém alterasse aquele decreto, seria severamente punido. Verso 11, também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga será arrancada da sua casa
e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Então nós temos uma mudança de situação aqui. E a pergunta que nós levantamos é esta: o que é que mudou a situação descrita no capítulo 4 para a situação presente no capítulo 6? O que é que aconteceu? O que é que fez com que as coisas mudassem? O povo estava sofrendo, sendo perseguido, não tinha apoio do governante, acabou parando a obra, recomeçou. Quando recomeçou novamente, vem gente para criar dificuldades, e agora nós temos aqui o rei da Pérsia tomando a iniciativa de dizer: olha, essa casa de Deus precisa ser edificada. Nós temos aqui, meus irmãos, 3 fatores envolvidos para nos ajudar a compreender esta mudança. Em primeiro lugar, nós temos a palavra profética de Deus. Em segundo lugar, a mão invisível de Deus. E em terceiro lugar, o propósito imutável de Deus. A palavra profética de Deus. Sobre a palavra profética de Deus, nós já falamos em mensagem anterior, no capítulo 5 de Esdras, mas evidentemente que não esgotamos o assunto e nós precisamos fazer aqui algumas breves considerações. A palavra de Deus, ela é dirigida ao povo por meio dos profetas, e quando a palavra de Deus é pregada, ela não é meramente um discurso sonoro que é recebido por nossos ouvidos. A pregação da palavra de Deus não é meramente um discurso interessante contendo informações teológicas. Há pessoas que são curiosas por teologia e gostam de ouvir sobre teologia, mas a pregação da palavra é muito mais do que conhecimento acerca de teologia. A palavra de Deus, nós cremos que ela é viva e poderosa, e nesse sentido a palavra de Deus é o poder transformador de Deus. E quando pessoas ouvem a palavra de Deus, quando pessoas estão dispostas a ouvir a palavra de Deus, os efeitos produzidos pela palavra do Senhor não são sentidos apenas por quem ouve, mas também afeta a vida de pessoas que estão ao redor dos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Houveram, meus irmãos, muitos profetas que falaram ao povo de Israel no passado durante cerca de 1000 anos aproximadamente. Porém, na maior parte desse tempo, o povo não deu ouvidos às palavras dos profetas. Enquanto eles estavam em Israel, a história prosseguia e frequentemente o povo de Israel fazia o que era mal perante o Senhor. Deus levantava profetas e eles eram muitas vezes desprezados pelo povo. Aliás, muitos profetas foram mortos. Isaías, Jeremias foram executados. O profeta Elias, quando fugiu das ameaças da rainha Jezabel, ele entrou em uma caverna e quando ele ouviu a voz de Deus, em suas justificativas para estar ali fugindo dentro daquela caverna, ele disse exatamente isso, que mataram os teus profetas e eu fiquei só. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo que fala sobre os heróis da fé, que nós lemos há pouco, faz referências a servos de Deus que foram torturados, outros passaram pela prova de escárnios e açoites, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Os filhos de Israel, no passado, ouviram os profetas, mas desprezaram os profetas, por isso sofreram o juízo de Deus. Mas agora, nesse contexto aqui, o povo ouviu tanto o profeta Ageu quanto o profeta Zacarias. E porque eles ouviram, creram, e crendo, obedeceram à palavra do Senhor, e isso gerou uma grande mudança no meio daquele povo. Há uma mudança de circunstâncias, a circunstância nas quais eles viviam foi afetada em decorrência de ouvirem a palavra de Deus, se submeterem e crerem nela,
e fazerem a vontade do Senhor. No Evangelho, nós lemos que certa vez o Senhor Jesus não pôde realizar muitos sinais na região de Nazaré, e a razão referida no texto foi por causa da incredulidade daquele povo. É possível, meus irmãos, que haja hoje igrejas que deixem de realizar a obra de Deus de maneira produtiva por incredulidade. É possível que muitos crentes não desenvolvam uma vida cristã mais produtiva para o reino de Deus por incredulidade, por não ouvir atentamente a voz de Deus e colocá-la em prática. A incredulidade, ela não consiste em não crer em Deus. Há muito crente em Deus que é incrédulo, por incrível que possa parecer. A incredulidade também está presente na vida das pessoas quando elas ouvem a palavra de Deus, mas não têm a disposição de receber a instrução da palavra de Deus. Ouvem a voz de Deus, mas não obedecem à voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus e não obedecer, ouvir a palavra e não praticar a palavra, também é incredulidade. Não é só não crer, mas é não praticar aquilo que Deus diz para fazer. Isso também é um traço de incredulidade. Claro que Deus pode realizar o que Ele quiser, quando Ele quiser, com ou sem instrumentos que Ele escolhe para a sua obra. Mas também sabemos que a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito através da fé dos crentes, através da resposta da fé do seu povo. Deus realiza as suas obras. O Deus soberano que decreta os fins é também o Deus que decreta os meios para a realização do seu querer, e um dos meios para a realização do seu propósito é a fé e a obediência daqueles que são por Ele chamados. Quando o Senhor Jesus Cristo dirige a sua mensagem às 7 igrejas no livro de Apocalipse, Ele termina cada uma das mensagens dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, meus irmãos, a mudança verificada aqui nas circunstâncias do povo de Deus entre o capítulo 4 e o capítulo 6 do livro de Esdras, essa mudança está relacionada com o fato de que a palavra profética de Deus foi ouvida, crida e obedecida. Em segundo lugar, o segundo fato determinante nessa mudança de circunstâncias é a mão invisível de Deus. E nós podemos perceber a mão invisível de Deus agindo particularmente na vida de quem? Do rei Dario, que não era crente, não fazia parte do povo de Deus, mas ele é instrumento de Deus, porque Deus age soberanamente para cumprir o seu propósito. Dario era o imperador, poderoso governante do Império Persa. E só para abrir um parêntese aqui, esse Dario não é o mesmo da história de Daniel na cova dos leões. Esse é um outro Dario, já num outro contexto, né? Esse é o rei da Pérsia. Este rei Dario, ele é apresentado aqui na Escritura como um objeto de atenção especial da parte de Deus. No período do cativeiro de Judá, na Babilônia, houve um servo de Deus que deixou as suas marcas como líder e o seu testemunho como servo do Deus vivo. E este servo de Deus foi levado para a Babilônia ainda muito jovem. Ele e mais 3 amigos foram colocados para aprenderem a cultura dos caldeus e então passaram a ocupar cargos importantes na administração do reino da Babilônia. Mesmo depois da queda do império da Babilônia, este servo de Deus foi mantido na administração do império que se levantou depois, o Império Medo-Persa. O nome deste servo de Deus era Daniel. Em todo o período no qual Daniel viveu na Babilônia, ele sempre foi uma testemunha do Deus vivo.
de modo prático. Ele tinha uma vida íntegra, uma vida de oração, e tudo isso fez com que ele se tornasse um instrumento poderoso de Deus, um oásis no meio daquela geração de povos pagãos que faziam parte de todo o império da Babilônia, um microcosmo de seguidores de Deus, ele, seus amigos e possivelmente mais alguns dentre o povo. Daniel então passou a sua vida ali na Babilônia, desde os seus 14 anos de idade até mais de 80 anos de idade, atuando de forma eficiente na administração daquele império. Daniel muitas vezes atuou como conselheiro dos reis, contribuindo para o bem da sociedade, respondendo questões quando era questionado, agindo sempre com honestidade e com integridade. O fato, meus irmãos, é que o testemunho de Daniel na Babilônia deixou as suas marcas. Embora ele representasse uma minoria, ele soube honrar a Deus no lugar onde Deus o colocou. Daniel estava ali na Babilônia como um sinal da mão invisível de Deus conduzindo a história. E nós podemos notar uma evidência da influência de Daniel neste documento aqui, publicado pelo rei Dario, especialmente nos versos 9, 10 e 12 do capítulo 6 de Esdras. A expressão que aparece aqui, ao Deus dos céus, aparece aqui no verso 9, é uma expressão que foi utilizada pelo profeta Daniel em uma das conversas que ele teve com o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Também neste documento, ainda no verso 9, há uma lista de coisas necessárias para o culto no templo em Jerusalém: novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto. Como é que um rei pagão conhecia todos estes detalhes sobre a liturgia judaica? Trata-se, meus irmãos, aqui de uma descrição muito específica sobre os elementos do culto dos hebreus. E mais ainda, na composição desse documento, o rei demonstra que ele tinha algum conhecimento sobre a teologia de Israel, porque no verso 12 ele menciona que o templo é o lugar onde Deus fez habitar o seu nome. Essa é uma afirmação teológica esclarecedora, porque entre as religiões pagãs acreditava-se na necessidade de os deuses habitarem um templo. Os deuses pagãos tinham necessariamente que habitar fisicamente em um templo. Os ídolos ficavam dentro dos templos pagãos. Porém, esta declaração aqui do rei Dario, ela demonstra que ele compreendia que o templo para o povo de Israel era o local da habitação do nome de Deus e não de Deus. O templo como habitação do nome de Deus indica que Deus escolheu se revelar no templo e não como um lugar onde ele estaria presente fisicamente como um ídolo nos templos pagãos. A essência dessa verdade teológica, afirmada aqui pelo rei Dario, implica que Deus se revelava no templo, assim como ele se revela hoje no culto que nós realizamos aqui. Não por ele morar aqui, mas porque ele se relaciona com o seu povo, reunido e congregado no momento do culto comunitário. Deus não mora aqui, mas quando a igreja se reúne para adorar a Deus, há a presença gloriosa e poderosa de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus não habita no templo, mas na congregação, na reunião comunitária da igreja, Deus está presente. E ao que parece, Dario tinha essa percepção. Meus irmãos, como é que o rei da Pérsia sabia dessas coisas? Esse conhecimento teológico demonstrado pelo rei revela exatamente sinais da influência que, no momento certo, Daniel, que passou na Babilônia, deu respostas certas às pessoas que tinham dúvidas acerca de questões difíceis.
O profeta Daniel deixou marcas de seu testemunho por meio da sua influência, que ficaram registradas inclusive em documentos oficiais da Babilônia, e que agora esta influência estava contribuindo para preservar o povo de Deus contra os seus inimigos. Eis, meus irmãos, a mão invisível de Deus conduzindo a história. Daniel viveu de forma íntegra, sendo um administrador honesto, um servidor leal e uma luz no meio das trevas, de tal modo que a sua influência pode ser percebida mesmo quando ele já não estava presente. Isso nos faz lembrar que nós devemos ser como Daniel. Em nossos dias, no nosso trabalho, nos lugares que nós frequentamos, na escola ou em outras atividades, nós também devemos andar de modo íntegro, sendo testemunhas da verdade do Evangelho. Para testemunhar do Evangelho entre as pessoas, nós não precisamos necessariamente falar da Bíblia, citar o tempo todo algum texto bíblico, mas o nosso proceder, muitas vezes, ele é uma pregação diante das pessoas ao nosso redor. O nosso viver íntegro nos torna testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes Deus pode nos fazer instrumentos para a ação de sua mão invisível na vida de pessoas ao nosso redor, às vezes sem que nós percebamos. Portanto, meus irmãos, nós temos aqui a palavra profética de Deus, a mão invisível de Deus, e um terceiro fator na mudança das circunstâncias para o povo de Deus aqui no contexto de Esdras foi o propósito imutável de Deus. O profeta Zacarias foi um dos profetas que falou da parte de Deus ao povo naquele contexto. E no capítulo 3 do profeta Zacarias, nós temos ali o registro da visão na qual o profeta viu o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e à mão direita de Josué estava a figura de Satanás. Satanás estava ali para quê? Para se opor ao sumo sacerdote, para que ele não conduzisse o culto a Deus. Pois é exatamente isso que os adversários do povo de Judá estavam fazendo. Os adversários eram a expressão material de uma guerra espiritual. Estes adversários, que escreviam cartas aos reis para difamar e atacar o povo de Judá, eram, na verdade, instrumentos do adversário, Satanás. Eles estavam realizando a obra do inimigo do povo de Deus para tentar frustrar a obra de Deus que estava relacionada com a preparação para a vinda do Messias. A construção do templo, a reedificação da cidade de Jerusalém era o caminho para a vinda do Messias anos mais tarde. Por isso que havia essa oposição, havia esse movimento para tentar impedir com que aquela obra prosseguisse. Eles estavam realizando a obra do inimigo do povo de Deus para tentar frustrar a obra de Deus que estava relacionada com a vinda do Salvador. No Novo Testamento, há uma situação que ilustra o que estava acontecendo aqui nesse contexto de Esdras. Os irmãos devem se lembrar que certa vez, quando o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, começou a dizer aos seus discípulos que era necessário que ele seguisse para Jerusalém para sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O apóstolo Pedro chamou o Senhor Jesus Cristo de lado e começou a dizer que aquilo não ia acontecer, aquilo não podia acontecer. Qual foi a palavra de Cristo para Simão Pedro? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Ou seja, o mesmo Pedro que alguns versos antes, nesse mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, o mesmo Pedro que confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora estava agindo
como pedra de tropeço diante do Senhor. E naquele momento Pedro estava agindo como um adversário. Por isso o Senhor o repreende, indicando que na realidade Pedro estava sendo usado para trabalhar contra a obra de Deus. Portanto, na profecia de Zacarias, o que o profeta da parte de Deus estava revelando era que Satanás era quem estava por trás dos adversários da obra de reconstrução do templo. Mas na mesma mensagem da visão do capítulo 3 do profeta Zacarias, o homem de Deus indica que o Senhor repreendeu a Satanás. Diz assim o verso 2 de Zacarias 3: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E com a repreensão do Senhor, acontece exatamente isso que nós estamos vendo. Os obstáculos começaram a desaparecer diante dos líderes da obra em Jerusalém, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, o governador. Esse, portanto, meus irmãos, é o terceiro fato determinante para a mudança das circunstâncias. Satanás não pode parar a obra de Deus, porque o propósito de Deus é imutável, não pode ser parado. Satanás sabia que o andamento daquela obra levaria à vinda do Messias. Ele sabia que a vinda do Messias significaria a sua derrota definitiva. Uma das promessas da nova aliança era justamente a de que a vinda do Messias significaria o resplandecer da luz para os gentios. É isso que o profeta Isaías diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. As nações da terra viviam em trevas porque Satanás estava livre para enganar as nações. Era preciso que ele fosse parado, e a vinda do Messias representava o fim do domínio de Satanás sobre as nações, porque a partir da obra consumada de Cristo na cruz, o Evangelho alcançaria todas as nações da terra. O que nós vemos aqui, meus irmãos, no livro de Esdras, é que nada pode conter o propósito imutável de Deus. Por isso Deus providenciou para que o rei Dario encontrasse o documento original, o decreto do rei Ciro, e isso já algumas décadas antes. O rei Dario encontra esse documento, e mais, Dario percebeu que o que estava contido naquele decreto do rei Ciro não estava sendo cumprido. Isso não podia. Como é que o império da Pérsia, poderoso, tinha uma extensão grandiosa e havia uma parte desse império onde uma obra decretada pelo imperador não estava em andamento? Era preciso fazer algo. Por isso ele determinou que os inimigos dos judeus se afastassem e não interrompessem a obra. Agora veja o que diz o verso 4 de Esdras capítulo 6. A despesa se fará da casa do rei. O que estava no decreto do rei Ciro e não foi colocado em prática, inclusive, era que o próprio império tinha que investir naquela obra. E aquilo não foi colocado em prática. Além da interferência, além dos adversários trabalhando contra, havia recursos que eram para serem investidos ali, mas não eram, porque também alguém de alguma forma impossibilitou que essa ordem fosse cumprida. Mas agora, com o novo decreto do rei Dario, o povo de Deus contaria com recursos do próprio reino da Pérsia para o progresso das obras. Meus irmãos, Deus é soberano. Ele move e conduz todos os eventos da história para o cumprimento do seu plano redentor. No livro de Provérbios, a palavra de Deus diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o
inclina. O povo de Deus, no contexto do livro de Esdras, enfrentava oposição e tinha que lidar com muitos obstáculos. E então a situação começou a mudar. Um novo rei na Pérsia começou a corrigir as injustiças que vinham sendo cometidas. O que é que levou a essa mudança nas circunstâncias? 3 fatores presentes na história. Primeiro, a palavra profética de Deus. O povo ouviu, creu e obedeceu à palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos a mão invisível de Deus. Deus não preparou o profeta Daniel para atuar na administração do reino da Babilônia apenas para que ele fosse bem-sucedido. Daniel foi instrumento de Deus para deixar uma influência importante, inclusive nos registros históricos da Babilônia, sobre o conhecimento de Deus. A palavra profética de Deus, a mão invisível de Deus e um terceiro fator na mudança das circunstâncias para o povo de Deus foi o propósito imutável de Deus. Deus tem um plano eterno e Ele cumpre plenamente o seu plano, porque Deus não muda. Logo, o seu plano é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é fiel e verdadeira e por isso Ele cumpre as suas promessas para a glória do seu próprio nome. Meus irmãos, nós podemos confiar em Deus, porque Deus é soberano, está no controle de tudo. Muitas vezes nos falta recursos, nos falta encorajamento, nos falta percepção da própria mão invisível de Deus agindo no nosso meio. Mas nós podemos crer na soberania de Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus eterno, soberano, e que em sua providência cuida da sua igreja e do seu povo. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos prosseguir esta caminhada como cristãos e como igreja, para a glória de Deus, confiantes no poder soberano do nosso Criador. Amém.